Vamos abrir a Bíblia no texto mais conhecido de todos os tempos. A Bíblia, onde é o texto mais conhecido, mais falado por toda aquele que é cristão. Alguém dá uma sugestão? Vou dar outra hipótese. Mateus 6. É o texto mais lido e mais falado. Todo cristão sabe dele. Antes de você crente, antes de você ser evangélico, você já sabia. Ele. Mateus 23. Mateus 6, 9. Quem tem telemóvel aí? Celular. E que está ligado. Se você puder, desliga-o. Faz assim, ó, vou dar uma aula para como desligar o telefone na igreja. Não, porque alguns não sabem não, irmão. Porque a gente fala com ele, eles não escutam. Sim. Só apertar bem no telefone, ele vai sumir. Entendeu? Ele vai desaparecer. Depois só passar o dedo assim, ó, e desligou. Tá bom? Faça o que eu fiz. Por quê? Senão ele vai te atrapalhar. Pastor, eu não tenho a minha Bíblia é no telefone. Dá um jeito de comprar uma Bíblia em papel. Tá bom? Compra uma em papel. Pelo menos na minha aula, eu vou te pedir, não liga o telefone. Pelo menos na minha. E eu vou te pedir, em nome de Jesus, se você não obedecer, você vai ter uma surpresa. Duas hipóteses. Ou alguém roubar ou ele ficar queimado. E eu não estou brincando. Estou falando muito sério com você. Eu preciso que você desligue seu telefone. Os WhatsApps da vida e os Facebooks, às vezes, não deixam nós pregar. E nesse momento nós vamos estar aqui. Quem concorda comigo, diga um amém. Amém. Está escrito assim na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso, que santificado. Portanto, se vós perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vós. Antes de tudo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor Zé Rodrigues. É um pai para mim e para muitos nessa nação. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento. O pastor Zé Rodrigues tem dado um apoio muito grande para nós em Portugal. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e que você viva longos tempos na terra. O Brasil, nesse momento, está passando por uma situação muito difícil e degradante, e às vezes você não sabe o porquê. Uma delas, vou te dizer para você mesmo, do fundo do meu coração, é porque denigriu demais a imagem de Portugal. Ela é mãe, pátria mãe. Mas a única coisa que muitos brasileiros sabem de Portugal é piada. E aquilo que Deus denigre, Deus não te dá. E o pastor Zé Rodrigues entendeu isso e começa a nos apoiar em Portugal. Então, se você nunca orou por Portugal, eu te faço um pedido. Comece a orar por Portugal. Porque Portugal é nossa pátria mãe. Nós herdamos uma coisa dela, a língua. E se você chegar na Europa, é um pequeno Brasil dentro da Europa.
Você sente em casa. Você fala português, todo mundo entende. 200 quilômetros para frente, você chega na Espanha. Já quase não entende. Mas 1.500 quilômetros para frente, você está na França. Já não entende nada. Nada, nada. Você vai mais para... Aí que você não vai entendendo mesmo. Quanto mais você anda, menos você entende. Entendeu? Então, nós temos um pequeno Brasil na Europa. Quando você for orar, ora por Portugal. O nação Israel é o pai, é o relógio de Deus. E Portugal é a mãe. Se todos os filhos de Portugal orassem por Portugal, Portugal se converteria diante do Senhor. E se você olhar no mapa, eu não tenho aqui, até parece que tem. Aqui, ó, tem. Está vendo aqui onde é que está Portugal? Está aqui, ó. Aqui. E se você olhar bem mesmo, você vai ver que ela parece uma face, uma cabeça. Assim, ó. Aqui embaixo está o queixo, o nariz, o olho e a testa. Viu? Notou? Conseguiu? Não? Deixa eu pegar a caneta. Eu acho que eu tinha aqui uma caneta, uma cadeira aqui. Olha lá. Olha lá que eu vou explicar para você, você vai entender. É uma face de perfil. Assim. Portugal. Testa, nariz, queixo, pescoço. Percebeu? Aqui é Portugal, ó. E Portugal só está aqui, ó. Tá? E toda a Europa, vou te explicar outra coisa. Toda a Europa, ela tem o formato de um escorpião. Aqui está um pé, que é a Itália. Aqui está o outro pé. E aqui está o rabo do escorpião. E aqui a cabeça. Você entendeu? Portugal é entrada. Deus não começa por cauda. Deus começa por cabeça. E se o avivamento entra por aqui, toda a Europa será varrida pelo avivamento do Senhor. Mas Portugal foi deixado de lado. Quantos de nós não contamos piadas de português? Com português burro. Quantos de nós não contamos piadas de Paraguai? Tudo que não presta vem do Paraguai. Quantos de nós não contamos falando que os baianos são preguiçosos? Eu acho que nós temos que rever nossos conceitos. A igreja não foi feita para denigrir a imagem de ninguém. A igreja foi chamada para amar. A igreja foi chamada para perdoar. A igreja foi chamada para conquistar. A igreja de Cristo foi chamada para morrer e que viva o Senhor sobre nós. Você está me entendendo? Então eu agradeço a Deus, pastor José Rodrigues, meu amigo, meu pai, meu pastor. Muito obrigado, Senhor, e por essa oportunidade de estar aqui ministrando todo o ano. Essa é a terceira vez. Uma coisa que acontece às vezes, muito, eu choro muito quando eu vou ministrar, devido a algumas coisas que Deus tratou comigo. Então, quando eu começo a ler a palavra, algo começa a entrar dentro de mim, e parece que eu vejo a mão de Deus assim, dando umas borbulhadas aqui dentro de mim, é uma coisa estranha que não dá para explicar. Então, você não se preocupa não, que você ainda vai ver, provavelmente, muitas lágrimas hoje aqui, e você também. Então, na mensagem que Deus nos dá, acontece uma coisa bem interessante. Tem pregação que você só ri. Tem pregação que você só chora. Na minha, você chora e ri. Então, que você está com lágrima e está rindo. Então, que você está rindo e está chorando. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa, entendeu? Não espanta não, que é normal, está tudo sob controle. Existe duas coisas que você precisa perceber, e se você quiser escrever isso, seria muito bom. Isso é muito bom você escrever isso. Pessoa de Jesus. A outra, princípio de Jesus. Essas duas coisas são coisas bem distintas e muito importantes. E você precisa entender elas. Uma coisa é a pessoa de Jesus. Outra coisa é os princípios de Jesus. Agora, se você quiser escrever, a pessoa de Jesus te salva, a pessoa de Jesus te cura, a pessoa de Jesus te liberta, a pessoa de Jesus te transforma. E os princípios de Jesus te abençoa. A pessoa de Jesus é espetacular. Os princípios de Jesus também. A pessoa de Jesus
É aquele que veio sobre a terra, deixou uma marca como pessoa, o amor que ele deu. Mas os princípios de Jesus, mesmo aquele que não aceita Jesus como Salvador, se coloca os princípios de Jesus em prática, ele é abençoado na terra. Pode não ser salvo, mas é abençoado. Vou te dar 4 exemplos. E esses 4 exemplos, você deve estar num deles. Pelo menos desses 4, um você está. Existe aquele que é o pobre, miserável, mendigo, aquele que mora debaixo da ponte. Mas ele não quis aceitar Jesus como Salvador. Não quis, não. Eu sou pobre, não acredito nada disso. Biblicamente, ele morrendo, ele não vai para o céu. Porque ele não aceitou Jesus. Correto? Porque Jesus é o caminho que leva. Então, ok, sobrou 3 para você. Era 4, sobrou 3. Porque esse não é o tipo de pessoa que você é. Porque você aceitou Jesus como Salvador. Amém ou não amém? Tem aquele outro tipo de mendigo. Que ele é miserável, mesma forma, mas pensou um dia. Eu vou aceitar Jesus como Salvador. Eu não quero Jesus para ser rico, nem para ser próspero, nada disso. Eu quero Jesus para ser salvo. Eu vou continuar pedindo esmola, mas eu creio no Senhor. Eu creio que Ele me salva. Eu perdi tudo, mas não perdi a salvação. Biblicamente, se ele morrer, ele vai para o céu, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, e não é por coisas que você será salvo, então ele vai para o céu. Então, bom, você ainda continua, entre dentro dos 3. Você pode não ter nada, mas se você tiver Jesus, a pessoa de Jesus, ele te salva. Aquele ex-ladrão da cruz, eu digo ex porque ele deixou de ser. Aquele ex-ladrão, ele não tinha nada, mas ele disse, lembra de mim, quando entrares no paraíso. E ele foi salvo. Existe o outro, que é a pessoa rica, abençoada, princípio, levanta cedo, de manhã, ajuda o pobre, necessitado, dê oferta, ajuda as instituições. Esse, só aquele camarada que coloca só o princípio de Deus em prática. Mas diz que esse negócio de ser crente não é comigo. Eu vou levar minha vida de prostituição, mas coloco alguns princípios em prática. Maçonaria, espírita, os católicos, muitos católicos, coloca muito princípio de Deus em prática. E que nós, às vezes, não colocamos. Os espíritas em Portugal dão show em muitos evangelhos. No frio, de 10 graus abaixo de zero, eles estão na rua dando sopa para mendigo. Enquanto os crentes, às vezes, estão debaixo do cobertor. Então, coloca o princípio em prática. Esse princípio, Deus vai abençoar a pessoa. Abençoar, escuta bem. Não vai salvar. A salvação não é por obra. Para que ninguém se glorie. Mas essa pessoa vai ser abençoada na terra. Mas não aceita Jesus como Salvador. Ou seja, ele vai ter bênção, mas no final, o que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Então, não é esse também para você. Então sobrou 2 para você. Sobrou aquele que não tem nada, mas que aceitou Jesus. Né? E sobrou o último, que é aquele que diz o seguinte, não, peraí, eu sou mais inteligente, porque tem no mínimo 3 tipos de pessoa. Existe aquele que é o inteligente, existe o burro, o inteligente, o sábio. O burro apanha e nunca aprende. O inteligente apanha uma vez e apruma. O sábio, só de ver os outros apanhar, já aprende. Epa! Tô fora, fulano já apanhou. Entendeu? Aí, o camarada, o último, ele é inteligente. Ele aceitou Jesus como Salvador primeiro. Aceitou Jesus. Quando ele olha na Bíblia, ele fala, não, eu posso colocar os princípios em prática. Então eu posso ter Jesus como meu Salvador, mas eu vou ajudar os pobres, os necessitados, eu vou fazer missões, eu vou contribuir, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, e vou pôr os princípios de Deus em prática. O que vai acontecer? Você vai receber 100 vezes mais nessa terra, e ainda a vida eterna. É esse ponto que Deus quer que você esteja. Você colocando o princípio e a pessoa de Jesus em primeiro lugar na tua vida. Então, num desses 2 você vai estar. Porque nos outros não serve. Jesus vem trazendo uma palavra. E uma palavra muito forte. Que ele vem falar sobre a oração modelo. E essa oração modelo, muitos chamaram ela de oração de Pai Nosso. Mas Jesus, quando vem falar na oração modelo, ele vem, irmão, desculpe, eu não quero
fazer o resto, mas se você tirasse essa folha aqui da Bíblia, rasgasse ela, pôs na sua carteira, esta folha era o suficiente para te levar para o céu, para te abençoar na terra, para você ser próspero, para você tudo que você precisa, está nessa oração. Tudo, irmão, estou dizendo tudo, desde o início, desde o novo convertido, até a salvação, até a pós-graduação, até o bacharelado, o doutorado, está escrito aqui nessa oração modelo. E nós achamos que a Bíblia é pouca. A Bíblia, irmão, quando Jesus começa a falar algo, ele começa a falar sobre autoridade. Por quê? Pai, nosso Pai, autoridade superior. Quantos que estão na igreja e não respeitam, pastor? Afronta, pastor. Denigre, pastor. Quantos que não respeitam profeta de Deus? Não respeita ministério? Quantos eles acham que já se manda? São rebeldes dentro da igreja. Porque teve uma revelação, uma revelation, ou uma revelada, uma profetada, sei lá como foi, porque ele orou 3 dias, ele acha que ele já é o dono de tudo. E não respeita mais ninguém. Ah, porque Deus mandou você ir para as nações, Deus falou comigo. Muitos criaram um Jesus próprio, sabia disso? Nós criticamos a igreja de idolatria, mas nós criamos um Jesus próprio. Não, Deus falou comigo. Você vai falar com o crente? Não, mas Deus falou comigo. Mas ele não consultou o pastor, ele não é obediente, ele não é submisso, ele não é submisso a pai, não é submisso a mãe. Não tem exemplo, compra e não paga. É o irresponsável, não respeita a polícia, não respeita o governo. Tem alguém aí? Você está entendendo? Ele começa a falar de pai, pai nosso, autoridade superior. Aí ele vem e fala sobre reino. E o que é reino? Reino não é democracia. E democracia quem manda é o povo. Mas no reino quem manda é o rei. E no rei a tua casa não é tua, teu filho não é teu, os teus móveis não são seu, nada do que você tem é teu, tudo é do reino e você trabalha para o rei. Quem manda é o rei, não é o povo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu já não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu já estou crucificado com Cristo, eu já sou escravo de Cristo. E por que as nossas vontades permanecem? Por que os nossos desejos que permanecem? Por que nós não dá conta de passar uma semana sem ver aquilo que não presta? Você não pode ficar num lugar quieto ou oculto, que você já está vendo aquilo que não presta, e está doidinho para o culto acabar, para você ver as suas postagens. O reino não é assim que funciona, porque se o rei determinar que esta manhã nós não saímos daqui, nós não saímos. Se ele determinar que foi essa tarde, não sai. Se ele determinar que é esse dia, ninguém sai. Se ele determinar que é esse mês, todos ficam aqui. É assim que funciona no reino. Por que a minha vontade tem que permanecer? Por que a minha vontade não tem que morrer? Por que a minha carne tem que falar mais alto? Por que no reino de Deus é bem diferente do que qualquer democracia? Ele falou, venha a nós o teu reino, traga o teu reino. Que seja aqui como é aí. Que aqui seja, que para nós aí é o modelo. Então que seja real aqui. Traga para nós o teu reino. Irmão, o reino, irmão, ele olhava as necessidades de todo o povo. Ele ficava de frente e atendia o povo. E o nosso rei, ele vê a sua necessidade todos os dias, atende você todo dia, sem hora marcada. É só você entrar dentro do teu quarto, bater 2 joelhos no chão, erguer as mãozinhas para o céu e pode começar assim, ó. De qualquer jeito você pode começar a oração, irmão. Ele está ali para te ouvir. Ele entende todas as línguas, de todos os jeitos, de todas as formas. Você pode entrar chorando, você pode entrar rindo, você pode entrar pulando, você pode entrar de qualquer jeito. Ele está de braços abertos dizendo, vem filhinho, vamos passar um momento com o papai. Não precisa hora marcada. Não precisa hora marcada com o rei. Tenta falar com a rainha Elizabeth.
A dona Beth, vai lá falar com ela. Eu já fui lá algumas vezes de frente ao castelo dela. Vai lá tentar falar. Talvez daqui 5 anos você consiga, mas não te esqueça de levar um bom presente. Eu falo nisso, deixa eu falar uma coisa para você. De presente. De reino. Ninguém chega diante de um rei de mão vazia. Ninguém. Porque se chegar de mão vazia, você não é recebido. Isso é. Eu trouxe aqui eu ia pegar, mas vai atrapalhar aqui. Eu trouxe ali 1 litro de azeite. Que eu lembrei do pastor Zé Rodrigues lá. Quando o pastor Zé Rodrigues, não sei o que ele vai fazer com o azeite, se ele vai comer, se ele vai ungir alguém, que o azeite é muito bom em Portugal, mas quando ele pegar aquele azeite assim, que descer na salada, ele vai lembrar de mim. Entendeu? Quando ele olhar para o azeite, ele vai lembrar de mim. Eu comprei uma Bíblia, que ela tem mais de 200 anos, e ofereci para o pastor Zé Rodrigues. Eu tenho mais 2 exemplares ali que eu vou oferecer para o pastor. O pastor Zé Rodrigues colocou ela em cima da mesa. Se você chegar, é uma Bíblia que ela pesa mais ou menos 12 quilos. Amanhã eu vou trazer uma para vocês conhecerem. Só para vocês conhecerem, tá? Eu trouxe 2, eu vou trazer uma para vocês conhecerem. Só para vocês verem, vou deixar ela postada aqui. O pastor Zé Rodrigues deixou essa Bíblia lá em cima. Toda vez que o pastor Zé Rodrigues olha para aquela Bíblia, de quem que lembra? Quando você coloca uma oferta diante de Deus, Deus olha ela e lembra de você. E qual é a maior oferta? Você. Você é a oferta. Essa é a maior oferta. Mas quando se chegava de frente a um reino, lembra de Saul quando foi ser consagrado a rei? Ele disse assim, eu queria consultar onde é que está a minha jumenta. Na verdade, ele também era um jumento, né? Eu queria consultar onde é que estavam as minhas companheiras. Mas eu não tenho nada para oferecer para o profeta. O servo disse assim, eu tenho umas pratas aqui. E levou, entregou umas pratas para o profeta. E por causa daquela oferta ele foi consagrado. Porque não poderia chegar de frente ao profeta de mão vazia. Então no reino, se você chegar na presidente hoje, e se você for de mão vazia, é ser mal educado. Então, o reino que Deus estava dizendo é isso, traga nós o teu reino. O pastor Zé Rodrigues já viveu muito, ninguém poderia vir uma viagem longa e não trazer pelo menos um pequeno agrado. E não é só eu não, todos nós deveríamos fazer isso, porque é isso que se fazia em Israel. Vocês vieram aqui, vocês deveriam fazer isso. E ele não pediu para fazer isso não, mas alguns deveriam dar dinheiro naquele homem, na mão daquele homem. Pastor, eu não tenho muito, que deixa o que for, mas, e outra, você não quer fazer isso não? Você deveria fazer no seu pastor. Você deveria, pelo menos uma vez por mês, pôr dinheiro na mão dele. Você não faz isso? Desculpa, você é rebelde. E você só quer para si, porque é princípio de Deus. O seu pastor é o único que pode destruir aquilo que te destrói. Vai ler a Bíblia e você vai ver. É ele que vai passar a noite, pastor, mas meu pastor não é lá grande coisa. Você tem 2 hipóteses. Você não é grande coisa. Primeira, você ora para Jesus arrancar de lá. Se não arrancar, sai você. Pronto. Fica calado. Não argumenta, não questiona. Porque quem colocou ele lá foi Deus. Achou ruim? Vai falar com o rei. Fala com o rei, que o rei dá um jeito. Você está entendendo? Quando Jesus está trazendo essa palavra de reino, está falando isso, sobre princípios. Para eu colocar os princípios dela em prática. Para eu honrar meu pastor. Para eu honrar as autoridades. Para eu ser submisso. Porque um dia você vai ser autoridade. Só uns 3 acreditou aqui. Não sei para que você está aqui nesse congresso, porque eu estou dizendo que um dia você vai ser autoridade em algum lugar, em algum ponto. Os lugares melhores dessa terra não é para filho do diabo. Os melhores lugares dessa terra é para filho de Deus. Ananias, Azarias e Misael e Daniel estavam no governo, estava lá em cima, que era homens de Deus. Os melhores lugares dessa terra, Deus deixou preparado para ti. Mas quem tem tomado o lugar é o ímpio. Deixa eu dizer algo para você. Pede de volta aquilo que é de direito seu. Um dia Deus vai te colocar lá. Mas se você não aprender o princípio de baixo e for fiel no pouco, jamais Deus pode te colocar no muito. Saiba de uma coisa, se você não aprender a honrar aqui, você não vai ter ninguém que te honra quando você estiver lá. Nem sei se chega lá. Entende? Princípio. E não é quantidade, é atitude.
Jesus, irmão, já pensou se nós tomássemos alguma atitude igual faz Jesus? Jesus estava de frente ao gasofilácio e olhando para dentro dele. Estava lá, estava ou não estava? Quando a viúva chegou com as moedinhas? Está escrito, e Jesus estava de frente ao gasofilácio. Você já imaginou eu colocar aqui o gasofilácio e ficar assim, ó, irmão, traz a sua oferta sem envelope, eu quero orar para ela. Metade dos crentes desviava. Verdade ou não, irmão? Jesus estava de frente ao gasofilácio e olhando assim. E veio o rico e foi depositando dinheiro. Jesus, boa oferta. Jesus olhou para outra, essa também foi boa. E dinheiro só caindo. E veio uma mulher. Uma moedinha, 2 moedinhas na mão. Não tinha coragem nem de olhar para cima. Aí quando ela jogou, plim, eu acho que Jesus deu glória a Deus. Sério, irmão. Eu não sei como que você vê Jesus, mas lá que ele a mão e falou, oh, glória! Essa foi a maior oferta de todos aqui neste lugar. Porque todos davam o que sobrava. Ela deu todo o seu sustento. Jesus estava vendo, irmão. Jesus está olhando nas suas mãos. Essa mesma mão que pega a Bíblia Santa. Muitas dessas mãos têm roubado diante de Deus. E roubar não é só tirar. É deixar de pôr, é roubo. Você entende? Pastor, mas o meu pastor não é homem de Deus. Então deixa eu te dar uma notícia bem ruim para você. Ele era homem de Deus? Já não. Porque a Bíblia diz que os filhos deles estavam desviados. Verdade ou não? Os filhos estavam desviados. E Ana, a Bíblia diz que 20 e tal anos ela orava e chorava a Deus. E, irmão, quando a pessoa jejua e ora, você vê que Ana estava jejuando. Porque ela disse, e Ana não comia. E quando Ana estava chorando diante de Deus, no pé da coluna ali, dizendo, Deus, me dá um filho. A Bíblia diz que Eli chegou perto dela, porque ela só fazia assim. Eli falou assim, mulher, larga deste vinho. Aparta-te deste vinho, mulher. A Bíblia diz que ela olhou e disse assim, meu Senhor. Uau! Ela poderia olhar e falar assim, mas tu é mesmo vagabundo, né? Verdade ou não, irmão? Fala comigo. Você tem uns filhos desviados. Você não tem visão nenhuma. Eu estou aqui orando, jejuando há 20 e tal anos. Eu venho cá todo ano trazer oferta para o senhor. E o senhor fala que eu estou bêbada? Ela olhou e disse, meu Senhor, não tenha sua serva como filha de Belial. Mas a tua serva está com amargura de alma. Eu estava aqui e fiz uma petição a Deus. Ele olhou assim e falou, o que eu fiz? Ele estava desviado, mas ele libera uma palavra profética e diz assim para ela, vá! Quer nem saber o que você pediu. Vá! E seja feito conforme a tua petição. Eu te falo, o seu pastor pode não ser homem de Deus, mas a bênção de Deus está sobre ele. Pastor, eu não tenho nada a ver com os pecados do seu pastor. Eu tenho a ver que um dia vai chegar diante de Deus e vai dar conta de tudo. Mas o seu pastor precisa liberar uma bênção sobre a tua vida e para qualquer lugar. Se você vem para cá e não tem uma bênção do seu pastor, já está errado. A primeira coisa que você tem que fazer é terminar essa ligação, é ligar e pedir perdão. Porque eu vou falar sobre isso. Entendeu? A Bíblia diz que ela gerou naquela noite. Foi para casa e ficou grávida. E ela disse, eu devolvo. Pensa comigo, irmão. Eu tenho que sair dessa palavra de reino, que eu estou falando para você de reino. Isso nós estamos na oração do Pai Nosso.
Pensa comigo, irmão. Quando o menino desmama, quem é mãe aqui? Quem é mãe? E pai? Pensa comigo. Seu filho com 3 aninhos. Esse menino com 3 aninhos, você pega, é quando o menino está fazendo as maiores gracinhas. Está brincando, está subindo nas costas, está fazendo cafuné, está tudo, está no rabo da saia da mãe pedindo doce, aquela coisa toda. Está descobrindo as coisas, o que é isso, o que é aquilo. Ana pega filho dela, com 3 anos, chega na porta do sacerdote, abre a porta, ela fala assim para ele, esse é o menino, eu sou aquela mulher que lhe prometi que quando eu tivesse meu filho, eu te daria ele. E pega o menino com 3 anos e coloca e ele fecha a porta. E a Bíblia diz que ela não viu mais a criança. Você já imaginou? Você já imaginou você sendo pai? E a Bíblia diz que todo ano ela fazia uma túnica, uma estola, todo ano, e levava. Olha só, que na presença do rei, na presença do sacerdote, na presença do homem de Deus, levava novilho, levava vinho, levava roupa e cuidava de Samuel. Mas quando ela volta, ela canta um hino. E cantando um hino, ela disse, e até que ela que era estéril, foi mãe de 6 filhos. Sabe de quem que estava falando? Dela mesmo. Deus abriu a madre dela e ela foi mãe de muitos filhos. Ela pediu um filho, Deus tinha muito mais além disso. Deus tinha um sacerdote, Deus tinha um juiz, Deus tinha alguém que estava muito acima daquilo que ela pediu. Mas o princípio da oferta para o sacerdote ou para o rei, que é um homem de Deus. Se você não pratica isso, faça isso, tá bom? E a Bíblia diz que é melhor dar. Agora a Bíblia diz também que se você sabe e não pratica, você é pior que o ímpio. Eu falei a metade da palavra, você falou, o resto significa que você sabe. É melhor dar do que receber. Significa que eu tenho mais do que quem está recebendo. Pastor, mas tem gente que está recebendo e tem mais do que eu. É porque é outro princípio que você não sabe. Tem gente que precisa, mas não merece. Tem gente que não precisa, mas merece. Agora, se você precisa e não tem, está na hora de eu olhar meus conceitos. Tem alguém aí? Tá bom. Vamos para frente. Eu não vou falar da santificação, que você sabe. Se não sabe, pede seu pastor para te ensinar, que eu vou passar para frente. Seja feito. Sério, irmão? Você tem coragem de ler esse versículo e falar, seja feita a sua vontade? Se eu falar para você que uma mãe teve um filho e o menino estava com 8 meses dentro da barriga, ela tinha comprado tudo, tinha comprado tudinho, já estava prontinho, e na verdade era cor de rosa, porque a menina era a menina que estava para nascer, estava tudo perfeito. E Deus entendeu de interromper a gravidez. E a criança morreu no ventre. E se eu falar para você que foi da vontade de Deus? Você aceita isso de bom grado? Você estava aqui, entrou alguém na sua casa e assaltou e roubou tudo. E se eu falar para você, cara, eu vou falar para você que isso foi da vontade de Deus, você acredita num trem desse? Seu carro que você tinha comprado novinho nem tinha pagado. Alguém foi lá e... Deus queria tratar o seu caráter. Deus queria tratar o seu coração. E permitiu isso. E aí? Você perdeu a esposa. Você perdeu filhos. Você perdeu o pai. Jesus levou ele novo. Você ficou só, você é órfão. E se eu falar para você que era da vontade de Deus? Deus preparou uma cruz para Jesus. E eu estava orando tão agoniado e disse o seguinte: se for possível, passa de mim este cálice. Mas contudo, seja feito. Mas eu tinha orado isso no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Essa vontade de Deus, tem vontade de Deus, que ninguém vai mudar. Porque Ele é tudo sobre as coisas. Mas eu tenho que correr, não dá para falar. Ele vem e diz que pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estava na igreja e tem um menininho que ele é muito especial para mim. Ele é muito esperto, muito sapeca. Aí, o nome dele é Gabriel. Aí eu cheguei, no final do culto, ele tem apenas 4 aninhos. Ei, Gabriel, vem cá.
Aí ele vem no culto. André, ora para nós ir embora aí, ora aí. Abençoa a nossa vida aí. Aí ele pegou o microfone. Jesus abençoe nossos alimentos. Amém. Isso no final do culto. Eu falei assim, é um sinal que os pais oram com ele na hora da refeição. Nem que seja só essa oração, mas ele sabia. Glória a Deus. Entendeu? Então, ser grato a Deus. Porque você acha que não, mas pastor Zé Rodrigo e todos os irmãos estão aqui. Nós vamos para muitos países. Deus me deu a graça de pisar em 13 nações. E você acha que miséria é só na Índia? Não. Eu encontrei um mendigo no centro de Geneve. Lugar riquíssimo. E lá tinha pobre, miserável. Em Londres. Já encontrei mendigos. E que nossa igreja ajuda os mendigos em Oxford. Já encontrei mendigos em todos os países que eu fui. Então não é a situação, não é porque o país é bom que todos vão ser ricos. Não, não é nada disso. Tem uma coisa chamada gratidão. E nós temos que ser gratos por aquilo que Deus nos dá. E ele estava sendo grato. Você não tem arroz? Agradece pela farinha. Você não tem farinha? Agradece pela água. Não tem água? Vai jejuar e agradece a Deus. Morri jejuando. Foi para o céu direitinho. É para onde é que você queria chegar? Não te preocupa, porque com crente está tudo sob controle. Mas seja grato a Deus, porque sua vida não lhe pertence, mas pertence a Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Perdoe as nossas dívidas, assim, exemplo. Como eu perdoo os meus devedores. Eu me casei muito novo. Eu casei com 18 anos de idade. Encontrei a Sandra, quando eu encontrei ela tinha 14. E eu 16. Nós namoramos 2 anos. E casamos. Quando eu cheguei, preste bem atenção agora, irmão, que nós vamos entrar num nível da pregação muito profundo. Daqui a pouco você vai ver pessoas aqui no chão, aqui, ó, prostrado aqui, ó. Alguns que choram, eu falo para as mulheres, irmãs, não usa maquiagem, irmã. Não é que seja pecado, irmã. Para mim você pode usar à vontade. Mas você vai chorar tanto, fica aquele risco preto, não fica legal. Aí tem uns que não usam sombra, mas usa só a maquiagem. Aí fica aqueles riscos assim. Mas tem uma coisa, irmão, tem uma coisa de boa, que ela sai toda borrada, mas sai feliz, lavada, pelo poder que há no sangue de Jesus. Entendeu? Então está tudo tranquilo. E eu fiz um pedido para a Sandra. E o meu pedido foi esse. Amor, quando eu chegar em casa, todos os dias eu quero que você esteja tomado banho e a janta feita. Ou seja, à noite, quando eu chegar, após o meu trabalho, eu quero que você esteja essas duas coisas feitas, tá bom? Tomado banho e janta pronta. Aí, você que não é casado aí, aprende. E você que é casado, aprende também. Por quê? Pensa comigo, irmão, pensa comigo. Eu chegava cansado. Trabalhando perto de homem, fedendo macaco, matado a tapa. Nervoso. Uns caras mal encarados. Ímpio. Não queria se converter, porque eu pregava todo dia. Chegava em casa, nervoso, agitado. Encontrava a minha chuchuzinha. Tomado banho. Cheirosinha. Janta feita. Meu irmão, era só sair pro abraço, que era só somebody love, meu amigo. É sério? Ué? Agora você chega em casa. A mulher tá descabelada. Fedendo cebola. Roupa em cima do fogão. E prato debaixo da cama. Porque comeu no prato, deixou o prato debaixo da cama. Já tinha 3 dias que já estava embolorando. Você tá vendo a cena? Não sai do WhatsApp, queima a comida toda. Não cria uma expectativa quando o marido chega. Para ela não é importante a chegada do marido. Parece que é um peso quando chegou esse traste. Qual casamento que suporta, irmão? Meu querido, a tua casa
é um lugar de Deus. A tua casa é um lugar santo. E se não tá, faça ser, porque tem um santo morando lá. E você é esse santo. Você é o canal de bênção dentro da tua casa. O diabo não vai tomar conta da tua casa, porque Deus fez você se converter. E a glória de Deus vai descer lá. Você é responsável para trazer a arca. Você é responsável para trazer a arca da glória de Deus. Você é o responsável para isso. E escuta bem. Isso eu chegava, irmão, todo dia. Quer ver? Toda vez que eu falo, as mulheres fazem assim. Eu não sei porquê. Eu chegava, a Sandra estava no portão, me esperando. Olhava para mim e dizia, eu estava com tanta saudade. Eu não falei? Eu não falei? Parecia ser coisas de filme, não é? É forte, não é? Parecia ser coisa de filme. Mas isso aconteceu durante 7 anos. Quando eu chegava, ela estava no portão. A janta estava feita. Quando não estava feita, eu escutava um barulhozinho assim. Está terminando. Eu tomava banho e ficava em casa. Poderia estar nervoso como fosse. Eu trabalhava com tinta. Aí minhas mãos ficavam cheias de tinta, que era tinta de plástico. Então eu deitava e depois que jantava, muitas vezes ela pegava uma bacia com água, colocava minhas mãos por dentro e limpava toda a minha unha. Mesmo sabendo que amanhã ia estar toda suja de novo. Você acha que existe casamento abençoado hoje ainda? E se está perdido no mundo, não está na hora de nós resgatar de volta as origens que Deus deixou para nós? A sua casa é um lugar da casa de Deus. Passou o tempo. A gente tinha um sonho de ter um menininho um homem. Eu, particularmente, queria ter um menininho um homem. Era bem exclusivo no que eu queria. Eu quero casar e quero ter um menininho um homem. Por quê? Meu jeito ainda até hoje, você nota que eu sou bem assembleano, né? Estou tentando mudar dia após dia. Agora minha mulher já comprou lá uns tênis para mim, umas calças esporte. Estou tentando, eu vou sair desse negócio. Tá difícil, mas vou conseguir. Ela já conseguiu coisas mais difíceis. Mas quando eu era daquela igreja, era muita opressão. Então eu, como criança, não podia jogar bola. Não podia jogar bolinha de gude, não podia brincar de videogame, nada disso. Né? E eu falei com Deus, o dia que eu tiver uma criança, eu vou brincar de bola, eu vou brincar de tudo que eu puder, vou brincar de carrinho, tudo que eu puder. Então eu vou casar novo, vou ter um menininho um homem. E vou brincar de tudo. Vou ser criança que eu não fui lá. Irmão, e o detalhe, obedeça a doutrina que você está. É bênção de Deus na sua vida. Então me ensinou, e eu mesmo aqui na igreja, foi muito canal de bênção, e me ensinou eu doutrinar meu padrão de vida. Hoje eu estou conversando com você para explicar, para você entender bem aqui essa palavra. E passou o tempo e eu casei com 18 anos e logo a minha esposa ficou grávida. Né? Logo ela ficou grávida, mas perdeu a criança. E com 2 meses ela perdeu. E então foi embora os sonhos. E quando ela perdeu, a gente trouxe ela para o hospital em Goiânia. Fizeram aquela dita raspagem. Na verdade, aquilo não era nem um hospital. Aquilo eu acho que era um açougue. Entendeu? Porque deixaram restos mortais dentro dela. E aquilo produziu. E o útero dela ficou podre. E a metade do útero dela não prestava mais. O médico chegou ao ponto de dizer, ela nunca vai ficar grávida. Se porventura ela ficar grávida, o menino vai nascer aleijado, porque a infecção vai comer o feto. Eu saí de dentro do hospital pensando, Deus, o Senhor vai curá-la. Eu creio que o Senhor vai curar. E ela saiu do hospital pensando, eu vou largar dele. Eu não vou atrapalhar o sonho dele. Eu vou separar dele, ele casa com outra. Porque eu falava nisso todo dia. Quando o período menstrual dela atrasava, eu beijava a barriga. Eu falava, é dessa vez. Veio. Não vinha. Entendeu? Então ela sabia o sonho que eu tinha. E passou. Quando eu chego em casa um dia, ela estava deitada às 6 horas da tarde, da mesma forma que eu tinha deixado ela às 6 da manhã. Eu chego em casa, ela está deitada assim na cama, e eu olho para ela e diz, amor, o que aconteceu? Ela falou assim, eu estou sentindo muita dor, muita dor. Tinha um caroço que andava dentro dela, para um lado e para o outro, assim, movimentava dentro dela. E eu olhei para aquilo e falei, Jesus, eu não suporto mais isso.
Saí de casa e fui para um campo de futebol, olhei para os céus e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só porque esse versículo, irmão, alguns dizem que está escrito de uma forma errada, e eu concordo. Eu até tirei. Quando a palavra está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é nada. No lugar do nada, é não. O Senhor é meu pastor, não faltará. Porque quem não falta é o Senhor. Porque falta dinheiro na sua vida, não falta? Falta saúde, não falta? Falta alegria, não falta? Falta muita coisa, não falta? E o Senhor? Então o Senhor é meu pastor, não faltará. Pode faltar alegria, pode faltar paz, pode faltar dinheiro, pode faltar mãe, pode faltar parente, pode faltar igreja, pode faltar tudo, mas o Senhor estará presente dia e noite. Ele será a tua entrada e a tua saída. Ele não tosquenejará e nem dormirá. O guarda de Israel estará contigo em todo tempo, em todo momento. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está em todo tempo, em todo momento. Ele é onisciente, onipresente. Então ele está presente, ele não falta nunca na tua vida. Ainda que não tenha nada, o Senhor estará lá. Você está entendendo? Eu falei, Senhor, esteja comigo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, eu e o Senhor, orando. Se o Senhor vê que ninguém pode curar minha esposa, nem o Senhor tem capacidade para fazer isso, peguei pesado, né? Se o Senhor tem, ninguém pode fazer isso, nem o Senhor tem capacidade de curar minha esposa, faz o seguinte, leva ela para ti. Doente eu não quero. E largar também não largo. Leva ela para morar com o Senhor. Eu vou traduzir em português, porque talvez você possa não entender. Ou o Senhor cura, ou o Senhor mata hoje. Saí, voltei. Confesso para você, irmão, eu sou homem. E nessa hora, entrou algo dentro de mim assim, me deu uma bambeza, minhas pernas começaram a bambear assim. Eu cheguei uns 100 metros perto da minha casa, minha perna estava assim, eu não segurava, parece que eu joelho. Eu estava muito emocionado naquele dia. E do lado de fora eu gritei. Eu não tive coragem de entrar dentro do quarto. Falei, Sandra! Ela ficou calada. E eu pensei, morreu. Ah, que você não estava na minha lomba, meu irmão. Morreu. E entrei dentro do quarto, desesperado. Aqui não tinha nem porta, era uma janela que tinha. Era uma cortina. Eu entrei desesperado dentro do quarto. Falei, Sandra! Ela disse, oi. Falei, levanta, você está curada. O oi dela foi espetacular. Falei, levanta, fica de pé. Você está curada. Foi só isso, irmão. Eu tinha feito um acordo lá atrás com Deus. Deixa eu te dizer, você não acredita no que você ora? Eu tinha orado. Ela levantou, tomou banho, jantou. Perfeito, comeu, mas comeu com bênção. O dia inteiro sem comer. Passou uma semana, a mulher em pé. E eu pensei, está curada, não morreu, está curada. Vamos embora. Passou um ano. E curou mesmo. Jesus curou ela naquele dia. Libertou ela. O útero dela foi restaurado. Ficou sarada naquela hora. Foi curada. Passou. E se você é estéril hoje aqui, Deus me deu essa graça de orar por você e você vai ficar grávida. Isso é se você for casada. Se eu explicar bem aqui, porque não vem aqui. Pode não dar problema sério para mim. Porque você não acha que Jesus não tem poder de engravidar alguém? Isso já aconteceu no passado, né? Não sei se repite, porque já veio, isso era só que aconteceu uma vez. Mas é um perigo de mulheres que não estão aí casadas ficar grávida. Isso não pode acontecer. Tá? É pecado. Passou. A Sandra estava em Brasília e a Sandra liga para mim. Eu tinha ido resolver um assunto lá. Ela liga para mim e disse, amor, sabe quem está grávida? Eu disse, não. Ela disse, sim, eu estou grávida. Irmão, eu trabalhava sentando tijolo. Eu acho que eu sentava uns 500 tijolos por dia, mas naquele dia que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu sentei uns 1000. O cara quando tá elétrico e motivado, ele trabalha, meu irmão. Não é verdade? Você quer ver um trem não produzir, é crente desanimado. Triste, cabeça baixa, não produz, irmão. O crente tem que estar animado, cheio do Espírito Santo. Trabalhei, falei, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai, uau.
O menino nasceu, o Mateus nasceu. E o Mateus nasceu. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas que menino lindo. E a cara do pai. Então, era bonito, irmão. Cresceu. Quer dizer, cresceu. Cresceu. Menino com 2 anos, ele começou a ficar ruim. E não achava o problema, depois de todos os exames que fazia. O médico olhou para mim passando e disse, eu tenho uma notícia para vocês, não é muito boa, mas fica tranquilo, tudo tem jeito, hoje a tecnologia está avançada e tal. Eu falei, doutor, fala, seu filho está com leucemia. Escuta bem. Há um versículo que nós não gostamos dele. Recebeste o bem de Deus com prazer e não pode receber o mal? Jesus estava levando o meu filho de volta para casa. Com 3 anos de idade, o Mateus bateu na barriga. Inchada, barriga inchada, só cor e osso. Ele batia assim, papai, minha barriga está tão dodói e eu não tinha um pedaço de pão dentro de casa. Às 3 da manhã começou a gritar, dizer, mãe, banheiro, porque já estava fazendo necessidade sem ver. Ele estava morrendo. A Sandra pega ele e senta ele no vaso. Quando ele senta ele no vaso, ele apagou. Ele ficou sem respirar. A boca dele ficou aberta, os olhos abertos. Eu peguei o telefone para ligar para o meu cunhado, e quando eu vou ligar para o meu cunhado, eu esqueci os números. E tem aquela hora que seja feita a sua vontade. Você não tem como fugir. Você não tem como você mudar. Deus coloca você em determinado lugar que é só Ele. E eu joguei o telefone no chão, bati o joelho e falei, Deus, não faz isso comigo, não. Traz de volta meu filho. Eu coloquei o nome dele de Mateus, que significa dádiva de Deus. Foi presente do Senhor, traz ele de volta para mim. E quando eu estou ali falando, traz ele de volta, o Mateus fez assim, ó. Aí tem aquele, né? E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o Senhor. Te considere muito mais que vencedor. Eu não sei o que aconteceu, mas a leucemia desapareceu. E deixa eu te contar uma história. Esse Mateus já é pai e eu sou avô. Você sabe, né? Pensa, irmão, eu com a idade que eu tenho, eu sou avô. Minha netinha tem 1 mês. Aquilo que o diabo ia matar, ia destruir, aquilo que não tinha mais jeito, eu disse, não, aquilo que não tem jeito, eu dou jeito, quando não tem jeito, é comigo que resolvo o problema. A sua geração vai continuar. Você está vivo e não vai morrer. Se você ficar firme com Deus, os propósitos de Deus vai cumprir na tua vida. Passou e Deus me deu outro filho, o nome de Marcos Vinícius, ele nasceu com coisas básicas, coisas simples, só com uma hérnia e com epilepsia. Coisas simples, irmão. Para quem já tinha sido com meus filhos que sofrem de leucemia, epilepsia. Mas deu muito trabalho e muita oração. A última vez que ele deu a convulsão, ele ficou 1 hora desacordado, e isso é muito mal para a mente quando a pessoa está em convulsão. Porque geralmente é 5 minutos, máximo 10 minutos, ele tem que voltar, mas ele ficou 1 hora dando a convulsão. A veia dele estava solta na cabeça dele, fez vários taques e detectou que tinha que abrir a cabeça e ligar a veia de novo, porque é como se fosse um fio desencapado, e quando ele encostava, dava o curto e ele dava convulsão. O médico disse, quando anda sempre com um pano na mão, se ele der convulsão, coloca um pano na boca por causa de não enrolar a língua. Mas nós íamos para a igreja, nós não esperávamos que aquilo ia acontecer, estavam andando a pé, e ele bateu a cabeça para baixo, para trás, e bateu a nuca, e na hora ele desmaiou junto com a convulsão, e deu tudo junto, e ele vomitou, que tinha acabado de jantar. E quando eu vi o meu filho morrendo, sufocado, não com a convulsão, mas sim sufocado, eu enfiei o dedo dentro da língua dele para puxar para trás, e puxei. Quando eu puxei, ele travou
os dedos, a boca dentro do meu dedo e segurou. E, segundo os médicos, pode chegar a cortar de tanta pressão que a pessoa faz. O meu dedo não tinha como sair, era impossível sair. Meu dedo doía muito, porque ele mordeu, acho que os dentes dele estavam encostando nos meus ossos. E eu não conseguia tirar o dedo dentro dele, mas vi quando tudo estava saindo para o nariz dele, e ele estava morrendo sufocado, não tinha como eu fazer uma respiração boca a boca nele. Então eu coloquei minha boca no nariz dele. E puxei tudo para trás e falei, Deus, se depender de mim, meu filho não morre. E corri para o hospital. O Marcos tinha 3 anos. E de manhã, eu passei a noite assim na maca, no hospital, orando para ele. De manhã, o Marcos acordou meio irritado assim, e disse, papá, ontem eu fui para o cinema. Eu falei, ih, já atrapalhou tudo. Ontem eu fui para o cinema. Foi para o cinema? Mas como que você foi? Aí eu fui voando. Sabe o que aconteceu naquele dia, pastor Amar? Meu Jesus chegou perto do Marcos e falou assim, Marcos, vamos dar uma volta aí? Deixa esse corpo velho aí dando estrebilique e vamos dar uma volta. Criança não inventa, irmão. Eu tinha 3 anos. E ele só falou isso. Eu fui no cinema. Eu falei, o que tinha lá? Querendo saber. Ele falou, tinha muito brinquedo. Primeiro, meu filho nunca tinha cinema, e em cinema não tem brinquedo. Então ele foi em algum lugar. E se ele era criança, Deus levou ele num parque. E eu acho que Jesus brincou de escorregador com ele. Jesus brincou no parque. E deu uma volta. Mas de manhã, Jesus olhou para o céu, para baixo, e viu lá eu chorando. E falou, Marcos, nós temos que voltar lá. Ah, por quê, Jesus? Aquele baixinho lá tem moral comigo e está chorando demais. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque naquela noite o meu Jesus visitou o hospital. Porque naquela noite Jesus curou Marcos Vinícius, ligou aquela veia e o Marcos foi curado naquela noite. O mundo espiritual é muito diferente do que aquilo que você imagina. Ele tem muito mais para te dar do que aquilo que você pensa. A minha vida tinha tudo para ser bem, tudo para ser perfeito, até que um dia, irmão, todo mundo tem um dia na vida. Eu não queria falar essa palavra, e um dia eu falei para o pastor, se você não passou por dia mal, se prepara que você vai passar. Ele falou, está amarrado. Eu falei, pode amarrar, meu amigo, porque vai passar amarrado ou sem amarrar. Está escrito, estais revestido com toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. Você vai passar. Olha o que eu falei, eu não disse que você vai ficar. Eu disse que você vai passar. Na vida do crente tudo passa, a dificuldade passa, a angústia passa, a perturbação passa, a luta passa. O que permanece é a palavra de Deus inabalável dentro do coração do ser humano. Tudo passa. Há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo... Já viu uma coisa esquisita lá na Bíblia? Há um tempo de espalhar pedra. E há um tempo de ajuntar pedra. Ninguém fala isso. Sabe o que é espalhar pedra, irmão? Você joga uma pedra em alguém. Você joga uma pedra no outro. Você joga uma pedra no outro. Que lá você não presta, você não vale nada. E pá, pedra, pedra. Jesus diz, parou o tempo de jogar pedra. Agora é tempo de ajuntar pedra. Vamos juntar pedra? Você já imaginou as pedras que você jogou? Talvez vai dar para construir um castelo. Quando você pegar elas de volta. Hã? Chegar no irmão e falar, eu pequei contra ti. Eu te roubei. Tá aqui, eu te roubei 10 euros ou 10 reais. Tá aqui 40. Bíblico? Sim. Zaqueu desceu da árvore. Estava lá dentro de casa, comeu e bebeu com Jesus e disse, se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. A palavra 4 significa porta. Quando você devolve 4 vezes mais, você abre uma porta de justiça.
Isso é juntar pedra. Eu falei para você que você não presta. Eu vou orar por menos 4 dias para você. Isso é juntar pedra. Não vai achando que Deus vai voltar a buscar a igreja para ser um escape para você. Graças a Deus. Jesus voltou. Eu não vou mais suportar minha sogra. É um escape. Graças a Deus Jesus voltou. Não preciso pagar mais aquela dívida. Graças a Deus Jesus voltou. Agora eu estou livre disso. Não, meu irmão. Jesus não vai te levar para o céu por escape. É pelo contrário. Enquanto você não consertar a tua coisinha aqui, não tem céuzinho ali para ninguém, não. Não é o escape. Você vai na igreja para ouvir a palavra te transforma, te cura, te liberta e te prepara. Então dias maus você vai passar, querendo ou não. Agora, conforme você passar, é que Deus vai dar uma nota. Vamos por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se você vai para a escola e o professor te dá um livro para você ler ele durante o ano, e durante o ano ele vai fazendo prova para você. Se você não lê o livro, o que é que acontece? Você faz o quê? Reprova. Diga assim, bem forte, assim, para até o inferno escutar. Diga assim, ó, reprova. Reprova. Deus te deu um livro para você ler ele uma vez por ano, e durante o ano vai te dando prova. Se você não leu o livro o ano passado, você está reprovado. E sorte sua que eu estou falando em janeiro, você tem a oportunidade desse ano. Você não passou suas provas porque você não sabia e não conhecia a palavra. Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Você só pode enfrentar o diabo com a palavra. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Ei, eu não vou tentar, meu Deus. Se tu és filho de Deus, prostra. Eu só vou adorar a Deus. Sem palavra, você é reprovado. Não levanta a mão. Quantos não levanta? Quantos aqui não leu a Bíblia o ano passado? Fica quieto. Você não esperava ouvir isso, né? Eu já esperei a não ouvir tanta coisa de Deus e ouvir. Você tem por obrigação. Pastor, a Bíblia tem 1189 capítulos. Se você ler 80 capítulos por dia, menos de 20 dias, você já leu. Então significa, se você ler 40, questão de poucos dias. Se você, quer saber a verdade mesmo? Se você ler 5 capítulos por dia, 5 capítulos, você lê a Bíblia todo ano. E 5 capítulos, você lê em menos de meia hora. Pastor, eu não tenho tempo, levanta mais cedo, dorme menos. Dorme mais tarde. Porque talvez você não consegue levantar, então já aproveita, já não dorme no começo, porque depois você tem que levantar para o trabalho, então já lê a palavra. Mas tem um padrão na tua vida. Então nós passou. Jesus curou. E um dia eu vou. Estava tudo bem, irmão. Estava tudo bonito. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Eu vou buscar minha esposa no colégio. E quando eu vou buscar minha esposa no colégio, de a pé. Foi de carro, não. Fui buscar ela. A minha esposa. Nós vamos chegando perto de casa. E quando nós vamos chegando perto de casa, escuta bem o que eu vou falar agora para você. E agora eu vou entrar, porque eu falei da vontade de Deus. Tudo isso que aconteceu foi permissão de Deus. Foi porque Ele queria me treinar em algumas áreas da minha vida. E aconteceram muito, e amanhã eu vou falar mais algumas coisas. Eu vou deixar um tempo aqui, vou deixar um outro testemunho para amanhã. E eu já tinha passado por quase tudo isso, e eu precisava de entender o que era perdão, porque era nisso que Deus ia me treinar. Era nisso que Deus ia tratar comigo, irmãos. Eu já tinha entendido sobre santificação, eu já tinha entendido sobre o Pai Nosso, eu já tinha entendido sobre o reino, eu já tinha entendido sobre fazer a vontade dEle, mas eu não tinha entendido o que era perdão. Você sabe o que é perdão? Mas o perdão mesmo, do íntimo.
Perdão mesmo, porque eles têm no mínimo 3 tipos. Existe aquele tipo de perdão que a pessoa chega em você e fala, oh, me perdoe. É fácil, moleza esse para você perdoar. Tem gente que nem esse consegue. A pessoa está pedindo perdão, fala, não, vai pagar. Irmão, eu orei com Deus, irmão, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E faz a cara de mal ainda. Tá aqui, tá na mão de Deus. Deus vai cobrar. E diz que perdoou. Existe o outro tipo de perdão, que é aquele que a pessoa não pede perdão para você. Mas você tem que perdoar. Já é mais complicado. E existe aquele outro tipo de perdão, aquele que não pede e não está interessado no seu perdão. Você quer perdoar, perdoa. Se não quiser, tô nem aí. Esse é quase impossível somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então nós estava tudo perfeito, tudo bonito, tudo ok, tudo tranquilo. Foi buscar minha esposa no colégio, e quando eu vou buscar ela, e está faltando uns 300 metros para chegar em casa, eu vou aí, abraço ela, porque de longe eu vi 2 homens debaixo de uma árvore, escuro. Juntei ela assim, falei, fica pertinho de mim, minha nega. Ela é branquinha. Fica perto de mim, minha nega. Não olha para lá, vamos andar na rua, quieto. Quando nós estávamos chegando perto do homem, eles saíram, estavam encapuzados, levantou o revólver e disse, é um assalto. Eu ergui minhas mãos para cima e disse, moço, eu sou crente. Eu moro ali naquela casa. Quando ele disse, eu sou crente, ele pegou no cabo do revólver e deu uma coronhada e o sangue desceu. Ela estava aqui no meu lado, aqui. Ele foi e arrancou ela do meu braço. Me jogou no chão, arrancou minha carteira. E começou a bater na minha esposa. E bateu. Bateu. Cortaram a cabeça dela em vários lugares. E foi batendo. Eu confesso para você. Entrou um desespero na minha alma. Eu comecei a falar com Jesus. Envia um anjo aqui. Se o senhor não tiver nenhum anjo do céu, envia um anjo da terra, polícia. É na rua. Por favor, Jesus. Sabe que dia que você clama e parece que Deus está assim? Eles bateram. Rasgaram a roupa dela toda. E ela começou a lutar contra eles. E eu estava deitado no chão, com os pés o cara com o pé nas minhas costas, com a 765 na minha cabeça, eu com a cara virada, e eu tentando calmar minha esposa, e dizia para ela, fica calma, R$1. E eles mandavam calar e eu não calava. Quando eles pegaram na cara dela e jogou, e a nuca dela bateu ao lado da minha cabeça. E ela lutando, gritando, e eu dei um grito com ela. Ela parou. E eles fizeram o que não poderia ter feito, aqueles 2 homens. Aqueles 2 homens violentaram ela. Quando eu dei um grito com a Sandra, eu falei, Sandra, olha para mim. Ela olhou. Eu disse, escuta bem o que eu vou dizer para você. Ele disse, cala a boca. E eu não calava. Presta atenção. Eu não vou te abandonar. E jamais eu deixarei de te amar. Fica quieta. E ela quietou. Quando aqueles 2 homens terminaram, ela estava deitada no chão, assim, meia curvada, com a mão na barriga, as coisas dela todas espalhadas. Eu peguei a bolsa e peguei as coisas dela e coloquei tudo dentro. E fui debaixo dela com muito cuidado. Peguei ela nos meus braços. Olhei para os céus. Ela cheia de sangue, chorando. Eu disse para Jesus naquele dia, eu não consigo mais te servir. Eu estou fora. A partir de hoje não conta comigo. A minha esposa disse assim para mim,
não vale a pena, amor, já aconteceu, não faz isso. E eu disse para ela, o dia que eu matar esses 2 vagabundos, eu volto para a igreja. E saí. Não fui para o mundo. Porque eu tentei ir para a igreja 3 meses depois. Sabe o que me disseram? Que eu estava em pecado diante de Deus. Que se eu confessasse o pecado, melhorava. Cara, eu confessei todo tipo de pecado e aquilo não melhorava. Eu chegava em casa agora todos os dias, a minha esposa começaram a falar para mim que ela odiava todos os homens, que ela não me queria dentro de casa, que ela não me suportava o meu cheiro. Minha esposa, quando eu chegava, ela não estava mais no portão me esperando. Ela não tomava banho, a minha mulher estava ficando louca. Eu chegava em casa, eu tinha que abraçar ela, porque ela estava sem roupa. E eu dizia, Jesus vai te curar. Você sabe o que é perdão? E se eu não perdoasse, eu não tinha parte com Deus. Mas eu não tinha culpa. Nós somos cheios de justificativa. Esse texto que está aqui, a oração modelo, é uma oração que nos confronta e nos coloca no canto, e eu tenho que viver isso. Durante um ano, foi uma luta tremenda, e minha esposa, tive que fazer trabalhos com psicólogo, só foi umas vezes, porque ela não quis fazer mais, eu não quis obrigar. Ela foi ficando magra, ela foi ficando amarela, anêmica, e todo mundo falava que ela estava com AIDS. As amigas diziam que não podia vestir roupa dela, porque que ela estava doente. Eu só vi uma saída. Eu tinha que amar minha esposa ao extremo e não abandoná-la. Eu tinha um tempo já, eu fui fazer um curso de computação e falei para minha esposa, eu chego às 6 da tarde, cheguei às 8. Pensei, hoje nós vamos brigar muito, porque já tem motivo para nós brigar, porque nós brigávamos sem motivo. Quando eu fechei, eu tinha uma moto, irmão, e eu morava assim numa descida, e era bem longo. Quando eu avistei assim, 8 da noite, olhei lá no portão, eu já vi alguém no portão. Ela estava me esperando no portão e eu pensei, nós já vai começar a brigar no portão. E é hoje que é o fim do meu casamento, eu não suporto mais essa vida. Quando eu cheguei no portão, parei com a moto bem de frente a ela, olhei para ela. Ela olhou para mim e disse assim, eu estava com muita saudade. A janta está feita. E ela tinha tomado banho. Talvez isso para você não é importante, mas você entende o que eu estou dizendo. Jesus vai curar umas pessoas aqui hoje de uma forma muito profunda. Quando eu entrei para dentro, jantamos, ela falou assim, vamos dar uma volta. Vamos. Eu fui dar uma volta com ela, voltamos para casa, e quando chegamos em casa, eu estava deitado na cama e apreciando aquele momento. Ela falou assim, eu tenho que te contar algo. Eu disse, conta. Eu estava aqui dentro de casa, eu estava penteando o cabelo, e vi quando um ser entrou aqui dentro pelo quarto, e estendeu a mão por cima de mim, e eu vi que a mão dele entrou dentro do meu coração, e ele trocou meu coração. Amor, eu perdoei. Tem gente aqui hoje que Jesus vai enfiar a mão dentro do coração dele e vai trocar o coração. Ela ficou bem e eu me entreguei. Porque o que eu queria era resgatar minha esposa.
Eu me enfiei de uma forma que eu não podia ficar no lugar claro, eu tinha que ficar no escuro. Eu fiquei em depressão profunda. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de pastor, não queria saber de nada. E todo mundo chegava na minha casa e dizia, você tem que perdoar. E eu disse, mas eu não quero, eu quero é matar. Mas se você tem que perdoar, porque Jesus perdoou, eu não tenho, mas Jesus era Jesus. Até que tive uma solução. Peguei minha família toda e fui morar em Portugal. Sem perdoar. Eu achei que mudasse de lugar, os problemas resolveria. Tem gente que acha que se de mudar de igreja, os problemas resolve. Resolve não. Mudar de país, resolve, não resolve não. Sabe o que aconteceu? Eu mudei de nação, fui morar em Portugal. E chegando lá, os problemas me acompanhou. Eu andando na rua, comia uma refeição por dia, um gelo que só a graça, um gelo de estar lá na emenda, meu irmão. Tinha dia que eu tinha que dormir com 6 camisas dentro de casa, o frio era por fora e por dentro. Até que um dia, eu estou andando na rua e para um homem perto de mim e diz assim para mim, você é brasileiro? Sou. Onde é que você vai? Eu falei, vou ali ver se eu compro umas coisas para o meu filho, que em casa não tem nada. Ele falou assim, não precisa não. Deus me mandou dar 2 cestas de alimento. Eu falei, quem? Deus. É engraçado, estou tentando falar com ele 2 anos. 2 anos estou orando e ele nada. E ele me achou. Achou. Então a notícia para você. Jesus vai achar alguns aqui hoje. Ele me levou para casa, me deu comida, me ajudou e começou a trabalhar comigo sobre o perdão. Eu demorei 1 mês. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Quando você decide perdoar, Deus decide te abençoar. Mas eu não sinto vontade, não vai sentir, enquanto você não tem uma atitude. E a primeira atitude chama-se lábios. E eu comecei, então, a liberar perdão. Quando eu fiquei 2 horas confessando todos os meus pecados e as minhas falhas, tudo que eu estava falando, que estava no meu coração, de raiva, de rancor, eu voltei desde quando eu era criança e vim até quando eu era adulto, e eu expliquei tudo o que eu gostei, o que eu não gostei, o que meu pai fez, o que a minha mãe fez, o que o pastor fez, e fui confessando tudo, jogando para fora. Eu também libero perdão para isso. Tá. Quando eu saí de dentro da igreja, eu saí, parece que o peso tinha saído das minhas costas, e fui para casa, e eu precisei 30 dias. E a minha oração era só essa, durante 10 minutos. Eu perdoo, 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 eu perdoo, 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 eu perdoo, perdoo, eu perdoo, eu perdoo, 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 eu perdoo, 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 perdoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 dias. Eu já dei um grito e disse, eu perdoo, com lágrimas. E eu vou te fazer um pedido. Um dia eu quero estar pregando e contando o meu testemunho, e eu quero que esses 2 bandidos estejam dentro da igreja ouvindo meu testemunho. Deus falou comigo, pedido negado. Porque a resposta de Deus, irmão, Deus responde toda a sua oração, sabia disso? Toda. Você orou, tem resposta. É sim ou não? Pronto. Deus pode dizer assim, não, sim, espera. Até eu espero também, eu esqueci. Deus falou para mim, pedido negado. Porque toda vez que você perdoa, você coloca a pessoa na palma da mão de Deus. E quem decide o que fazer, já não é mais você. Quem decide o que fazer é Deus. Se Deus quiser abençoá-lo, Deus vai abençoar. Mas se Deus quiser matar, Deus vai matar. Já não depende de você, porque o perdão é solta e será solto. E quando você solta, você já não pega mais, não é teu, não te pertence, não está ligado a você. Agora, se você não perdoa, você sai daqui, ó. Tem pessoas aqui que não perdoou e aquela pessoa que fez mal está sentada aí ao seu lado, no espírito de demônio. Não a pessoa, mas um demônio com aquele sentimento que você estava. Assim é que é. Aí você vai daqui para a Europa, comprou a poltrona. Eu comprei aqui 2 lugares para mim, só tem 2 lugares. Você pode ter sentido. E ele está sentado aqui ao lado.
Você vai para o restaurante, ele está sentado ao lado. Você vai para dormir na tua cama, você que é casado, na hora da tua intimidade, ele não está ao lado, ele está no meio de vocês dois. Aonde você vai, você não suporta falar, não suporta ouvir, e depois ficamos crentes rebeldes, porque o ódio, a raiva entrou dentro do nosso coração, nós não conseguimos liberar perdão. Por quê? Por causa de uma palavra que o pastor falou, da mãe falou, aquilo vai ficando com você como gangrena, ou seja, como pecado, como câncer, te destruindo dia após dia. Já se passaram 10, 20, 15 anos, e você lembra como antes. Se você falar, dizer, Deus me livre, eu não quero nem lembrar. Deixa eu dizer para você, eu lembro até hoje, eu vou continuar lembrando enquanto eu viver, porque perdão é lembrar sem sentir dor. Eu posso estar de frente àqueles dois bandidos, ou ex-bandido, tomara que tenha se convertido, eu não sei quem foi, mas de uma coisa eu sei, Deus colocou o perdão dentro do meu coração, e quando entrou o perdão, é um princípio de Deus, entrou também a prosperidade, porque o perdão traz bênção, o perdão traz alegria, o perdão traz amor, o perdão cria, o perdão restaura, o perdão dá luz, o perdão é como se fosse o mediador, é aquele que está entre você e a tua bênção. O perdão, ele transforma a sua situação, e o perdão muda a história que você está. O perdão é o início de toda coisa. Depois do perdão tem glória. Jesus estava na cruz pregado e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. A última oração, ele entrou para a glória. Você pode trabalhar a vida toda, mas se no final você não perdoar, você vai perder tudo o que você realizou. Tudo. Se tem uma coisa que deixa Deus irado, estou caminhando para o final que eu vou orar por você. Se tem uma coisa que Deus deixa irado, deixa Deus irado, é aquilo que Ele quer fazer e não pode. Você já imaginou você colocar Deus no impossível? Porque tem coisa que é impossível para Deus, você já sabia disso? Como pastor, a Bíblia está dizendo que nada é impossível para Deus. Verdade. Você tem que olhar o contexto. Porque há coisas que é impossível para Deus. E uma foi a que eu acabei de ler. Vou dar um pulinho aqui, tá, camamé? Olha o que ele falou que é impossível para Deus. Se vós não perdoar, o vosso Pai não perdoará a vós. É impossível Deus te perdoar se você não perdoa. Se não tinha nada impossível para Deus, está aí uma. Porque é injustiça. Faça para o teu próximo aquilo que queres que faça para ti. Da maneira que medi, vos medirão a vós. Dai-vos e vos será dado a boa medida, balançada, recalcada e transbordando. Da mesma medida que medi, vos medirão a vós. Você sabia que tem um monte de gente que recebeu, que dá dízimo, dá oferta e não prospera? Já viu isso? Por que eu não prospero, pastor? Por que eu dou dízimo, dou oferta e o negócio não vai? Por que eu não passei na faculdade? Vou explicar para você. Está escrito assim a palavra de Deus. Aqui está escrito perguntas, mas nós vamos fazer gasofilácio. Está aqui a palavra do Senhor dizendo o seguinte: quando vierdes trazer-nos a tua oferta sobre o altar, a oferta sobre o altar, vem, quando vieres trazer a sua oferta sobre o altar, e lembrar, olha, lembrei, estou de mal com aquela pessoa. Quando vieres trazer a sua oferta ao altar e lembrar, olha o que a Bíblia diz: deixa, não manda você voltar com a oferta. Lembrou? Deixa a oferta no altar, volta, me perdoe, reconcilia com teu irmão, para que o Senhor receba aquilo que você deixou no altar. Tem um monte de gente que deixou a oferta no altar e até hoje o Senhor não recebeu. A oferta está lá, mas não recebeu. Por quê? Porque não perdoa. Você já imaginou? Pensa comigo, irmão. Há quantos anos mesmo? 13 anos atrás, se eu tivesse R$1 milhão, eu tinha matado a metade de senador Canedo. Com R$1 milhão. Eu ia achar aqueles homens.
Eu ia para o detetive. Eu ia matar aqueles caras. Se eu tivesse R$1 milhão. 100 mil já fazia bagaceira. Pelo menos os corpos iam ser espalhados. Deus disse, deixa ele pobre. Porque ele não vai ter dinheiro. Deus só vai te abençoar quando liberar o teu coração diante de Deus. Tem alguém aqui nos instrumentos? Tem alguém aí comigo? Tem? Vem cá que nós vamos fazer aqui algo de Deus. Eu ainda tenho meia hora. Mas eu quero orar por você. Escuta aqui comigo, deixa eu dizer algo para ti. Naquilo que Deus te treina, que Deus te dá autoridade. Escreve isso. Se for no início, melhor ainda. Aquilo que Deus te treina, Deus te dá autoridade. Escreve isso. Isso, dedilha para nós aí. Eu fui treinado sob o perdão. Deus me deu autoridade sobre o perdão. Eu posso orar sobre o perdão, porque tem muitos outros testemunhos sobre o perdão. Eu tenho para ir pelo menos uns 15. Eu acho que Jesus me escolheu para quebrar no cacete. E eu perguntei para Jesus durante 10 anos, por quê? Alguém disse que eu ia ser muito abençoado com isso. Eu falei, mas eu não quero ser abençoado com isso. E eu perguntei, então por que, Jesus? E Jesus me respondeu, depois de 10 anos. Uma das coisas, para ser canal de bênção para você. Só para isso. Agora deixa eu dizer algo para você muito importante. Alguns conhecem o pastor Judá Bertelli. Eu fui pegar no Congresso de Mato Grosso. E durante 10 anos eu perguntei a Deus, Deus me deu uma resposta. Eu preciso saber por que isso. Me deu uma resposta. Porque toda vez que acontecia comigo, eu perguntava a Deus, aonde o Senhor está? Me deu uma resposta. O Senhor podia para mim me dar uma explicação, não era? A coisa que a gente pede para Deus. Pelo menos. Passou 10 anos e eu perguntei para Deus aonde o Senhor estava naqueles dias. Aí eu vou pregar, e quando eu prego de manhã, vem o Bertelli ia pregar à noite, eu nunca tinha visto ele, nunca conhecia ele estava lá na igreja do pastor Davi, na chácara, e quando eu vejo o Bertelli assim, eu nunca tinha me visto, ele me abraçou, já deu uma rodapiada assim. Aí eu falei, mas o que está acontecendo ali? Já deu assim, já começou. Xaracurogorocotocô-chorô. Deus está nesse negócio. Primeira vez que me viu, nunca tinha me visto. Nem preto, nem branco, nem sabia meu nome. E meu nome é Adeildo José. Ele me abraçou, irmão. Sem falar para o Senhor, sem falar bom dia, sem falar boa tarde. Ele já juntou assim. E disse assim, ei, meu José. Já chamou por nome. Ei, meu José. Fica de pé. Ei, meu José. Tu me perguntaste algumas coisas. E eu hoje vou te responder. E olha, quando Jesus para responder as coisas, ele responde em detalhes. Tu me perguntaste, aonde é que eu estava quando o seu filho estava com leucemia? Hoje eu te respondo, eu estava lá.
Você me perguntou aonde eu estava quando o outro estava com epilepsia. Hoje eu te respondo: eu estava lá. Irmão, e tinha acontecido uma coisa em Portugal que ninguém sabia, só Deus sabia. Eu estava passando tanta agonia. Não sei se você já chorou em abundância, porque isso aqui é fichinha. É só quando você vai pregando. Eu já chorei em abundância 3 vezes. Que parece que a lágrima pula para fora. Tem que pegar com um copo assim, ó. 3 vezes só na minha vida eu chorei em abundância. E nesse dia, a minha família longe, eu não conseguia perdoar. A minha família aqui e eu em Portugal. Eu fiquei lá 2 meses sem eles, quase 2 meses. E eu estava comendo arroz, feijão e ovo. E minhas lágrimas, eu chorava em abundância, que minhas lágrimas caíam dentro do prato. E eu comia, e eu sentia o gosto da lágrima junto com o arroz, fez uma sopa. Eu comendo aquelas lágrimas. Ninguém sabia, só Deus. Nem a Sandra. Chama-se lágrimas de amargura. E nesse dia, o pastor Bertelo veio falando: pá, você me perguntou naquele dia que você estava com o revólver na mão. Eu trabalhava de segurança dentro da Petrobras. Eu sou pequenininho, mas dentro da Petrobras resolve. Com o revólver na mão resolve o negócio. Pequenininho, armado, fica valente. Trabalhando na base da Petrobras. E eu com o revólver na mão carregado. No meu maior desespero, o que você acha que passou para minha cabeça? Mas ele disse: aquele dia que você pegou um revólver para acabar com a sua vida, você perguntou: Deus, aonde o Senhor está? Hoje eu te respondo, meu filho, eu estava lá. Naquele dia, irmão, foi falando, estou falando para você, aqui uma coisa que aconteceu, não é bababá. 10 anos eu esperei para ouvir isso que eu estou falando para você. E ele foi falando, e o pastor Davi assim ao meu lado, contemplando tudo. Nessa hora o pastor Davi já estava desmontando o chão, porque conhecia minha história, não tinha falado nada. Ele só queria pôr eu e Bertelli de frente a frente. E ele foi falando, e o pastor Davi sabia os detalhes todos. Só tinha uma coisa que o pastor Davi não sabia, que era das minhas lágrimas em abundância. E ele foi falando, E ele falou assim: lembra daquele dia? Claro que você lembra do assalto. Eu falei: não pega pesado não. Naquele dia, naquele assalto, você não era José, você era Jó. E a sua mulher era Josa, porque desse negócio, né, pastor Bertelo? Você era Jó e ela era Josa. E roubaram e arrancaram tudo o que era seu. Você foi levado para o Egito e foi amarrado, vendido naquela terra. E falou, foi falando. Eu pensei assim, pastor William, esse camarada sabe. Certeza que ele ouviu algum DVD, algum testemunho em algum lugar, alguém passou, gravou. Esse camarada sabe. Certeza. E foi me soltando. Quando ele foi me soltando, ele puxou de novo. E falou assim: lembra naquele dia que você estava sentado perto de uma mesa? Que você comia arroz, feijão e ovo, e as suas lágrimas caíam dentro do prato, e você perguntou: aonde o Senhor está? Hoje eu te respondo: eu estava lá. Sabe o que Deus está respondendo aqui? Deus estava presente no dia da sua agonia. Deus estava presente no dia da sua aflição. Quando você foi violentada, Deus estava lá. Quando você foi roubado, Deus estava lá. Quando você foi traído, Deus estava lá. Quando você foi abandonado, Ele estava presente lá. E está aqui hoje para dizer para você que vai mudar a tua vida. Ele vai mudar ela o contrário. Ele vai dar uma nova direção. Ele vai pegar hoje você e vai projetar. Se você liberar perdão, Deus vai mudar a sua história. Tu vai voltar para a tua igreja diferente, porque a mão do Senhor está aqui neste lugar. E eu quero orar por você. É o Senhor que vai cantar? Ó, já começou. Está preso dentro dele há muito tempo. Algumas pessoas vão gritar aqui, você não se preocupa não. Eu tenho 20 minutos para você jogar para fora. Para jogar para fora. Isso acontece. Eu lhe amo, cara.
Se preocupa não que isso é normal. Deus me deu autoridade sobre o perdão. E todos os demônios que estão aqui dentro vai ter que sair. E vai começar a gritar, gente, aí. Fica aí uns obreiros preparados aí. Porque se alguém sair correndo, você segura lá. Mas em nome de Jesus, anjos de Deus, fica na porta, ninguém vai sair deste lugar, a não ser liberto. Deus vai começar a tocar, os anjos do Senhor vai começar a entrar dentro aqui. Eu não vim aqui brincar, meu amigo, eu vim liberar uma palavra profética sobre a tua vida.